noite a todos, é um prazer estar com vocês, está muito friozinho hoje, né? E quem tá aqui no nosso encontro de hoje, com certeza, está se colocando como prioridade na sua vida, né? Porque a gente só tem tempo para aquilo que é prioridade na nossa vida, né? Para aquilo que não é prioridade, a gente inventa desculpas o tempo todo. Né? Flor de Café, Janinha, Valen, pessoas entrando aqui. Então vai enviando esse nosso encontro ali no aviãozinho para algumas pessoas que estão no seu direct hoje. E hoje a gente vai estar continuando a nossa jornada do autoconhecimento, onde nós vamos falar sobre distanciamento. Gente, eu já vi 3 pessoas aqui que me mandaram um WhatsApp, eu não consegui responder os WhatsApps hoje, porque fui muito corrido no consultório, não me sobrou nem assim 5 minutinhos, tá? Não me sobrou tempo nenhum. E eu não sei se eu consigo responder hoje, talvez só amanhã de manhã, porque quando eu termino a live, assim, eu quero tomar um banho, eu quero descansar e eu não vou responder com o profissionalismo que eu teria que responder, né? Então eu prefiro responder amanhã de manhã, tá bom, gente? Então hoje, né, Isa, eu vi que você mandou um áudio e eu não consegui responder. Oi, Rose. Hoje nós vamos falar da 6ª lei espiritual do sucesso, que é a lei do distanciamento. Então envia para o maior número de pessoas. Já mandou, Flor? Flor de Lis, Rosângela? Que esse vai ser um encontro muito especial na nossa vida, né? E será que como que nós somos na nossa vida, né? Nós conseguimos praticar a lei do distanciamento? Ou nós nos apegamos de tal forma que nós viramos obsessivos, compulsivos e não conseguimos fazer nada mais sem pensar no problema que temos que resolver na nossa vida. Eu gostaria que você trouxesse isso para a sua vida hoje. Imagine a sua vida, o seu dia a dia, os seus problemas. Imagina se você tem um problema para resolver e esse problema é um problema que na sua cabeça não tem solução, né? Como você lida com essa situação? Você consegue trabalhar tranquilamente, sendo que tem essa situação para resolver? Consegue desapegar-se daquilo? Consegue praticar a lei do distanciamento? Ou você anula todas as possibilidades que a vida te traz, porque você fica ali pensando, cara, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que ter a solução para isso. Eu quero te dizer que quando você deixa de viver a vida e acredita que só você tem a solução daquele problema, que você precisa solucionar aquele problema, tudo para. Você paralisa todas as forças, você paralisa a ação de Deus na sua vida, você paralisa a ação do seu eu superior porque você acha que você tem que ter a solução daquele problema. E por que tem que ser você? Por que você tem que ter a solução? Oi, Lucimar. Então, assim, gente, eu não sei viver o momento. Rosângela, você está afirmando, eu não sei viver o momento. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente afirma, com aquilo que nós declaramos na nossa vida, né? Esse momento, Rô, a gente precisa aprender a viver. Foi nos dado 5 sentidos para que a gente pudesse viver a vida, ouvir, falar, sentir. Mas nós ficamos nos preocupando tanto com a solução de todos os problemas que nós não praticamos a lei do distanciamento e isso corta o fluxo da energia vital da vida
e daquela solução que viria de forma tão prática, mas nós mesmos interrompemos porque nós mesmos criamos os problemas para a nossa vida. Então, assim, o livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, nesta lei, que é a lei do distanciamento, ela inicia com um poema que diz assim: o ego e o eu moram no mesmo corpo. O primeiro come as frutas doces e as ácidas da árvore da vida, enquanto o último observa tudo. Então o primeiro, o ego, né? O ego e o eu moram no mesmo corpo. O primeiro come as frutas doces e ácidas da vida, enquanto o segundo observa tudo com desapego. Olha só, gente. O nosso ego, ele tem a necessidade de resolver todas as coisas. O nosso ego tem a necessidade de ter controle de todas as coisas. Por isso que a gente fala muito em ego saudável, né? Então o ego não é o vilão das coisas, né? Existe a possibilidade de termos um ego saudável, que é aquele ego que sabe que necessita de posicionamento, de autoridade. Ele tem isso, mas ele não depende disso. Este é um ego saudável, né? Então o ego e o eu moram no mesmo corpo. O primeiro, que é o ego, ele come as frutas doces e amargas da vida. Então ele experimenta a dor na alma, o fruto doce, o fruto amargo. E o eu aprecia com um distanciamento. Então a 6ª lei espiritual do sucesso, a lei do distanciamento, ela nos fala que nós devemos nos abdicar do apego. Não é do apego das nossas intenções, dos nossos desejos, mas o apego aos resultados, né? Então nós não renunciamos à intenção e o desejo, mas nós abrimos mão do apego ao resultado. A gente passa por diversas situações difíceis na nossa vida, não é mesmo, gente? Sueli, seja bem-vinda, que chegou mais tarde. Elza, Adri, Max, Caleu, é isso? A gente passa por situações difíceis na nossa vida, não é assim? E todo dia nós temos que resolver conflitos gerados por nós e gerados pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? A vida, ela não é estável, ela tem os seus altos e baixos, como aquele aparelho de medir a frequência cardíaca, né? Que tem os seus altos e baixos, e isso que nos faz estar vivos. E é a maneira com que nós interpretamos a vida que faz toda a diferença. Então, assim, quando a gente passa por essas situações, as nossas dores, os nossos problemas, a gente tem a necessidade, senão nós nos sentimos impotentes, de resolver tudo imediatamente. E às vezes a gente fica ali noite sem dormir, não é mesmo, gente? Noite sem dormir, com insônia, porque a gente tem algo para resolver. E quando a gente para e a gente relaxa um pouco, e faz alguma coisa que nos relaxa, de repente a solução do problema vem. Eu já contei essa historinha aqui para vocês, mas eu vou trazê-la novamente, talvez alguns de vocês ainda não ouviram. Quando eu era criança, eu tinha uns 7 anos aproximadamente, eu estava na casa da minha mãe. A minha mãe tentou, por diversas formas, me ensinar a amarrar o cadarço de uma conga que eu tinha. Antigamente a gente ia de conga pro colégio, né? Quem aqui tinha conga, gente? Não é só eu que tinha conga aqui, vocês já tinham outros tênis mais modernos, né? Quem aqui tinha conga faz eu? Então eu não conseguia amarrar aquele cadarço de nenhuma forma. Então eu tava assim, indignada com aquilo, os meus amiguinhos conseguiam amarrar aquele cadarço
Então, a Elza tinha uma conga, né, Elza? Aí eu fui dormir e orei para Deus e falei: Deus, me ensina a amarrar o cadarço da minha conga. E eu tive um sonho, né? E a gente sabe que existem sonhos proféticos, sonhos reveladores, e a Bíblia nos ensina isso também, né? Por exemplo, João Batista deu um nome para o seu filho através de um sonho profético, né? O pai de João Batista. Eu tinha um quichute. Amor, eu não tinha um quichute, porque o quichute não era de menino só, eu acho que era de menino, né? Gente, hoje eu fiz vários DNAs, daí eu tô com a voz... Quando a gente faz um DNA, a gente fala 1h30 sem parar. E várias pessoas. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Aí eu pedi pra Deus me ensinar a amarrar o cadarço. Então, durante um sonho, à noite, Deus veio, pegou nas minhas 2 mãos e ela me ensinou a amarrar o cadarço. Eu acordei de manhã, gente, toda empolgada, e fui lá fazer o que Deus me ensinou. E vocês acreditam que deu bem certinho? E eu amarro um laço hoje diferente de todas as pessoas. Eu amarro de forma diferente. Foi Deus que me ensinou a amarrar quando eu estava naquele sonho. Mas por quê? Porque quando eu pedi isso para Deus, eu confiei e esperei. E Ele me mostrou através de um sonho. A Sueli disse: eu tinha 7 anos quando aprendi a amarrar o tênis e foi o dia mais feliz da minha vida. Para mim também foi, Sueli. Foi um dia incrível esse dia quando eu aprendi a amarrar o cadarço da minha conga. Então assim, gente, a gente tem um problema para resolver e nós nos apegamos. É como se nós nos sentíssemos impotentes se não conseguimos realizar aquele problema. E quando nós nos apegamos àquele resultado que a gente precisa resolver e tem que ser para agora, parece que a vida, o universo, que as coisas se tornam mais difíceis, mais trabalhosas, porque quando a gente tem algo para resolver e a gente fixa, tá, naquela resolução o tempo todo, pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que resolver isso. Olha aquele problema que aquele funcionário, que o meu gerente, que aquela outra pessoa trouxe. Eu fico o tempo todo fixado naquilo. Isso traz ansiedade. Porque a ansiedade, como o nome diz, é a ânsia da idade, a ânsia de antecipar situações e resoluções. Só que nem sempre as coisas acontecem no seu tempo. Aliás, quase sempre as coisas não acontecem no seu tempo. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, toda vez que você se apega na resolução daquele seu problema, daquela situação, você não permite que o seu eu superior resolva e você fica medindo as situações a partir da percepção do medo e da ansiedade. Então existem 2 formas de viver a vida. Eu posso viver a vida a partir da percepção do meu eu superior, que é a certeza que se aquilo está acontecendo comigo, se eu estou passando por aquela situação na minha vida, é porque ali tem algum ensinamento, alguma prova que eu ainda não aprendi. Porque quando a gente estava lá na nossa infância, na 1ª, 2ª, 3ª série, oi meu amor, sobe aqui com a mamãe, o Ben tá ali no chão, gente, me olhando fixamente, assim. Ele já é um psicólogo, né, porque ele assiste todos os nossos encontros aqui. O Ben é o meu gatinho, tá, que tem 1 ano e pouquinho já. Ele fica assim, ó, ele nem se mexe ali no tapetinho. Então, quando a gente estava lá na escola, gente, a gente fazia provas e quando nós passávamos nessa prova, o que acontecia? A gente ia para o próximo estágio da nossa vida. A vida também é assim, a vida vai nos trazer provas e quando a gente passa por uma situação, quando a gente sabe lidar com ela, nós vamos para o próximo estágio, para a próxima escala. Então Deus só nos dá aquilo que nós sabemos lidar. Então, se você está passando por uma situação difícil, se você tem um problema aí que você não está conseguindo resolver, lembre-se que dentro de você tem todas as capacidades para você resolver esse problema, desde que você interprete neste problema uma oportunidade de superação, uma oportunidade de vida em você
estão todas as soluções. E dentro de cada problema é como se ele fosse uma cartilha que vem nos ensinar quais são as habilidades que nós temos que desenvolver para superar aquele problema, para que a gente possa ir para o próximo nível. Não passando na prova, a prova se repete, para que nós ficamos cada vez mais, para que a gente aperfeiçoe o nosso espírito. Quando Jesus dizia, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Todo sofrimento nasce da imperfeição do homem, nasce da imperfeição do ser. Então, o que é a imperfeição? Dentro de uma religião evangélica, por exemplo, é pregado que todo sofrimento nasce do pecado. Então, cada linha, cada religião, cada linha dentro da psicologia aborda uma denominação diferente. Dentro do autoconhecimento, nós falamos que todo sofrimento nasce da imperfeição do ser. Quando o ser ele está inadequado, quando há uma inadequação, quando ele acha que é só nele, que é só no ego, que é baseado no medo, na ansiedade, vai resolver todos os problemas da vida, ele está inadequado. Por quê? Porque ele não está conectado com a sua essência, com o seu eu superior, que ali tem a solução de todas as coisas. Então, o que você vai fazer para praticar a lei do distanciamento? Você tem que ter a consciência que a solução de todas as coisas não está só em você. É muito orgulho da nossa parte achar que se nós não estivermos ali naquela empresa, naquele trabalho, naquela situação ou na vida daquela pessoa, eu tô falando isso como terapeuta agora, né? Porque eu atendo diversos terapeutas no consultório também, de a gente achar que se nós não tivermos ali, o sol não vai nascer naquele dia. E uma vez um terapeuta disse para mim assim, porque eu tinha necessidade de todo final de semana ir na casa da minha mãe. Eu tinha essa necessidade, é como se eu não fosse na casa da minha mãe, parece que o meu final de semana não era feliz. Só que essa necessidade às vezes me atrapalhava, porque às vezes eu tinha vontade de fazer outras coisas e uma dependência psíquica de ir lá. Eu era dependente daquilo. E eu falei isso pro terapeuta, ele disse, Adri, se você não for lá, o sol não vai nascer naquele dia, naquele domingo. Então, às vezes, gente, essa necessidade, se eu não ir, eu sentia culpa também. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Às vezes você faz uma coisa porque você tem aquela necessidade, mas nem sempre você tem vontade. E se você não for, você se sente culpado por aquilo, né? E eu sentia isso. Até que isso foi para minha consciência, eu tomei consciência disso, porque às vezes a gente tem comportamentos na nossa vida que a gente não tem consciência. Daí o terapeuta nos fala e isso vai para nossa consciência, né, Rosângela? Ah, não é a Rosângela, é a Vanessa agora, né? Eu sempre confundo flor de café com flor de lis, porque uma é uma loja e outra é uma marca de café, né? Então, quando eu me despir desse apego, porque daí a gente se despoja desse apego, a gente entende como as coisas são, a gente para de se culpar por isso, né? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês eu sempre tive a necessidade de trabalhar muito e demais. Até que chegou um momento da minha vida, quem que não consegue descansar aqui? Que não consegue parar de trabalhar? Quem que está assistindo hoje o nosso encontro que tem dificuldade de ficar sem fazer nada? Fala eu aqui enquanto eu tomo água. Quem que tem dificuldade de não fazer nada? Eu só sei que eu trabalhava demais e eu fui no médico, o médico falou, Adri, você tem que destinar uma parte do seu dia para as atividades físicas, para caminhada. E, gente, eu atendi o dia todo, das 8 às 8 da noite. Até que eu comecei a caminhar.
né? Só que quando eu caminhava, eu me sentia culpada de não estar trabalhando. Eu caminhei durante 6 meses, Sheila e Tati. Eu caminhei durante 6 meses, Isa, me sentindo culpada por não estar trabalhando. Até que um dia eu consegui ter a consciência de que eu era merecedora daquilo, sabe? Então, muito disso, muito desses comportamentos que a gente não consegue mudar na nossa vida, nós herdamos dos nossos pais e nós herdamos de toda a experiência que nós tivemos na vida. Então, o meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, né? E além de ser muito trabalhador, ele também cobrava dos filhos, da família, esse trabalho. Então a gente tinha que estar sempre fazendo algo, sempre disposta. E isso eu reproduzi na minha vida em todas as áreas, né? Mas chega um momento da sua vida que você tem que repensar algumas coisas e você tem que se dar ao luxo, né, Tati, de se permitir descansar. Por que você não pode ficar de boa de vez em quando? E isso é bíblico, né? Existe tempo para o trabalho e tempo para o descanso. E quando nós não nos damos conta disso, nós burlamos a lei do ritmo. A lei do ritmo é uma lei universal, você pode pesquisá-la depois. Essa lei, ela é baseada que tudo na vida tem o seu tempo. Então o sol tem o tempo para nascer e para se pôr. Quando nós não respeitamos a lei do ritmo, quando nós queremos antecipar as coisas, nós sofremos o karma. O karma é a consequência da nossa ação. Nós criamos karma. Então vamos supor que você está com um problema na sua empresa, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida, tá? Vamos supor que você está com um problema e você quer resolver esse problema em 2 horas, ok? Isso é aquilo que você quer, tá? Não significa que aquilo que você quer é aquilo que você necessita e quem está ao seu redor. Porque não se sinta tão importante que você acha que o problema que você está vivendo é só você que precisa resolver. Se existe um problema, gente, esse problema ele é base, pano de fundo de ensinamento para muita gente. Quando uma pessoa adoece numa casa, o aprendizado não é para o doente, é para toda a família, é para todos que estão ao redor, é para todos exercerem a paciência. Então, enquanto o problema não está sendo resolvido, é porque alguém que está envolvido precisa aprender algo ainda que não foi aprendido. E porque você quer antecipar essas soluções e esses problemas e burlar a lei do ritmo, você está criando um karma para a sua vida. O karma é a consequência das suas ações. Então, calma, respira e confia. Essa é a lei do distanciamento. Então, quando você está numa situação difícil e no problema e esse não está sendo solucionado, ele já está solucionado. Nós nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Existe uma força divina que nos protege, que nos orienta, que nos encaminha. E às vezes a gente quer burlar as coisas, mas tudo tem o seu tempo. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. A Adriana é uma pessoa que estuda muito e eu me considero uma pessoa que tem bastante conteúdo e muito para agregar na vida de muitas pessoas. E eu gostaria muito que na minha live, que no nosso encontro tivesse 10.000 pessoas, né? Porque às vezes a gente tem pessoas dançando, mostrando a bunda, fazendo dancinhas e tem milhões de visualizações. Então eu gostaria muito que isso ocorresse. Mas se eu estou numa live, se eu estou no encontro, que tem 14 pessoas
e eu não respeito essas 14 pessoas e eu não dou atenção a essas 14 pessoas porque eu gostaria que tivesse 10 mil pessoas, eu não estou sendo grata e eu não estou vibrando na gratidão e na abundância. E daí eu não estou praticando a lei do desapego, a lei do distanciamento, porque daí eu estou apegada ao resultado. Ai, se meu encontro tiver 10 mil pessoas, 1000 pessoas, eu vou fazer um excelente encontro. Se não tiver, eu não farei, porque eu não estou sendo reconhecida. Quando eu falo isso, eu estou vibrando na escassez e não na abundância. Então não importa quantas pessoas estão aqui, eu honro cada pessoa que está aqui nessa noite, porque se você está aqui, você está se colocando como prioridade na sua vida. E prioridade, tempo é uma questão de prioridade. Então, recapitulando, você tem um problema e você precisa resolver aquele problema. Enquanto este problema não está sendo resolvido, significa que alguém que está envolvido ou alguém que está sendo respingado por aquele problema, porque tudo aquilo que acontece respinga em muitas pessoas, significa que alguém ainda não aprendeu o que deveria ser aprendido. E é muito ego da nossa parte achar que eu tenho que resolver aquele problema num determinado tempo específico. E se as coisas não acontecem como eu quero, eu adoeço, eu não durmo, eu tenho ansiedade, eu tenho pânico. As coisas não são como você acha que deveriam ser. Existe uma sabedoria que arquiteta todas as coisas, uma sabedoria que gerencia todas as coisas. Então, se tem algo na tua vida que ainda não está sendo resolvido, é porque alguém precisa aprender algo. Quando meu pai ficou doente e foi para UTI, estava muito mal, meu pai passou por depressão e diversos problemas muito graves, né, com 1% de chance de sobreviver. O aprendizado não era apenas para o meu pai, é para toda a família. Naquele momento que ele estava doente, toda a família estava sendo transformada e modificada pela ação daquela doença. Toda doença vem nos ensinar algo. Deus nos fala através dos sintomas. Então não queira desesperadamente resolver todos os conflitos que a vida te traz, porque enquanto houver conflito, algo está sendo trabalhado, algo está sendo aprendido, não só por você, mas pelas pessoas envolvidas no processo. Ficou claro isso para vocês, gente? Alguém está com algum problema aqui que não está conseguindo resolver na vida? Alguém está com algum problema aqui que não está conseguindo resolver? Então, tudo aquilo que nós queremos pode ser adquirido pelo intermédio do distanciamento. O distanciamento, gente, se origina de uma convicção íntima. O que é uma convicção íntima? A fé. A fé é certeza das coisas que se esperam. Hoje, quando eu desci do consultório, era 7h35. O nosso encontro era às 8h. Eu estava com a paciente lá. De repente eu chego, a porta travada, pontográfica, alarme ligado. Eu pensei, a última vez que eu passei por isso, eu demorei uma meia hora. Para conseguir abrir os cadeados. E hoje, quando eu vi aquilo, eu pensei bem assim, não vou nem me preocupar. Em 5 minutos eu vou abrir isso. E eu até falei para a paciente que estava do meu lado, em 5 minutos eu vou resolver isso, porque não vai ser eu que vou abrir isso, é a inteligência superior que vai abrir isso. E, gente, era 5h39, com 4 minutos eu estava dentro do carro, com o alarme ligado, com tudo pronto. E eram 2 cadeados com senha, alarme e tudo mais. Então ali
eu exerci a fé, a certeza das coisas que se esperam. Vamos ver aqui a Rebeca. Estou com dengue, não aguento mais. Rebeca, no livro A Doença como Caminho, né, do Dr. Rutger, que é um neurocientista, um médico, ele diz que tudo que nos acontece existe um ensinamento, né? Eu não sei qual é a psicossomática da dengue, eu teria que abrir o meu livro para te falar qual é a psicossomática da dengue. Mas quando a gente tem uma doença como a dengue, ela nos impossibilita de trabalhar e a gente tem que descansar obrigatoriamente. O que isso nos ensina? Que talvez nós não estamos conseguindo parar por livre e espontânea vontade. Pode ser que você não consegue parar de trabalhar, Rebeca, e a dengue veio para você descansar na marra. E o fato de você não estar podendo cumprir a sua agenda, os seus afazeres, os vídeos, os atendimentos, que você trabalha pra caramba, participa de todos os eventos, isso faz te sentir impotente. Então a doença cumpre o seu papel quando ela nos ensina o que precisa ser ensinado. Então a dengue nos ensina que nós precisamos descansar e nos recompor. Então a gente só se cura quando nós conseguimos agradecer aquilo que está nos ferindo. Eu sei que isso é difícil, mas quando a gente conseguir agradecer a nossa doença e entender, falar, Deus, o que essa doença está me ensinando? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Talvez eu não consigo respeitar o descanso, talvez eu trabalho muito. O que isso está me ensinando? E com o coração cheio de gratidão, agradecer por esse momento, porque tudo é uma oportunidade da vida. Oportunidade para a gente lembrar o quanto é bom ter saúde, né? Porque a vida é dual. A saúde é o oposto da doença, a doença é o oposto da saúde. Então, quando a gente está doente, a gente dá valor à saúde. E quando a gente está saudável, a gente não lembra, né, de algumas coisas que fazem o nosso corpo se sentir ainda mais saudável, que é o descanso, que é o sono, e com todas as coisas que nós precisamos respeitar aqui dentro, né? Então, Rebeca, veja no Google psicossomática da dengue ou metafísica da dengue, né? Eu vou procurar no meu livro amanhã e vou te falar no WhatsApp. Meu problema é administrar meu tempo, a Val disse. Val, falta tempo para você fazer tudo o que é preciso, é isso? Me fala aqui. Arquiteta Rebeca, não é fácil, minha linda, também peguei. A gente tem bastante gente com dengue, né? Eu até vou estudar a psicossomática da dengue, vou gravar um Reels amanhã para vocês aqui no Instagram, né? Então, administrar bem o tempo. Eu tenho alguns cursos, quem falou a Val é professora de moda na Univille, minha ex-vizinha morava no outro apartamento, né? Rebeca, amanhã eu te dou um feedback no WhatsApp, tá? Ou senão eu vou gravar um vídeo aqui, tá? Vou gravar um Reels aqui explicando a psicossomática da dengue, o que a gente precisa aprender. Daí você compartilha e ajuda todas as pessoas que estão com dengue, né? Val, o tempo, né? A gente tem dois tempos, né? A gente tem o Cronos, que é o tempo do relógio, que nos envelhece, que leva as pessoas que amamos, e a gente tem o Kairos, que é o tempo da perfeição. É onde a gente encontra Deus, né? E quando eu falo de Deus, é quando a gente nos conecta com aquilo que é maior que nós. É quando a gente transborda de felicidade e não sabe de onde vem. É esse transbordar. Deus é esse transbordar. E quando a gente vive apenas para o Cronos, que é o tempo do relógio,
a gente não consegue administrar esse tempo, né? Porque esse tempo é administrado pelo Kairos. O Kairos administra o Cronos. Então, assim, é preciso se permitir a fazer algo onde você experimente a ausência do tempo, que é a eternidade. Quando você faz algo que você experimenta a ausência do tempo, que você não percebe que o tempo passou, você está experimentando a eternidade. E administrar o tempo é você planejar o seu dia, a sua semana, de acordo com as suas prioridades. Gente, a gente pode até abrir uma série de encontros aqui falando sobre a administração do tempo. E eu tenho certeza que eu posso ajudar vocês, né? Porque eu faço tanta coisa com pouco tempo e a gente opera milagres com o tempo, né? Então a gente precisa se organizar. E uma das coisas é o Google Agenda, né? Lá no Google Agenda a gente usa para tudo, tá? Lá eu coloco tudo no Google Agenda, né? Até as coisas, e-mail que eu tenho que enviar, cabelo, unha, depilação, tudo que eu tenho que fazer vai pro Google Agenda e tem hora para tudo. E tem hora até, gente, para as pendências. Por exemplo, eu fiz um DNA de uma pessoa e ela disse: "Poxa, Adri, tu poderia fazer rapidinho o DNA dos meus 2 filhos e mandar um áudio aqui para mim?" Daí eu falei: "Podia sim." Aí eu coloquei na agenda um dia específico, 1 hora para eu fazer o DNA desses 2 filhos, porque senão vai ficar todo dia, não vai sair aqui da minha cabeça, eu ainda não entreguei o DNA, eu ainda não entreguei o DNA. Então tudo eu coloco na agenda, tudo tem que ser quando, como, porquê, onde. Isso aí é uma administração do tempo. E Val, a administração do tempo tem muita relação também com as nossas atividades diárias. A gente tem as atividades urgentes e as atividades importantes, né? As urgentes é aquelas que a gente apaga incêndio o tempo todo, né? E a gente tem as atividades importantes que elas não nos dominam, nós dominamos ela. Vou dar um exemplo, né? Ir para academia não é uma atividade urgente, é uma atividade importante. Mas se nós não fazemos, pode chegar um dia onde ela se torna urgente. Quando você vai no médico, o médico fala assim: olha, você está com um problema de triglicerídeos, você tem que cuidar da alimentação. Então você tem que praticar exercícios e ir para a academia. Senão a gente está com problemas aqui, né? E daí aquela ida à academia, que era importante, você não ia, se torna urgente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, Val, colocar num papel tudo que é urgente e tudo que é importante na sua vida, dar prazo para cada coisa, dar datas, dar horário e não adquirir nada sem finalizar algo que você comprou, algum curso, né? E não sair por aí criando pendências. Às vezes a gente vai criando pendências. Eu te ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. E daí não sobra tempo para você fazer aquilo que é para você, aquilo que é necessário. Então precisa se colocar em primeiro plano também. É o que Jesus dizia: amar ao próximo como a si mesmo. E a gente esquece da última parte, que é o a si mesmo. Não sei se eu te ajudei aí, Val, mas a gente pode fazer aqui um circuito de administração do tempo também, né? Voltando à lei do distanciamento, então você tá com um problema e você quer resolver na hora, e você se apega naquela resolução e você fica nervoso, você fica ansioso, você não dorme, e você precisa entender que enquanto aquele problema tá ali, é porque tem pessoas que precisam aprender com ele. O mundo não funciona a partir do seu umbigo apenas. Então calma, respeita a lei do ritmo, tudo tem um ritmo. Não tenta resolver as coisas assim: aconteceu, tem que ser já. Não tem que ser já. Calma. Enquanto tá ali durando o problema, alguém tá aprendendo alguma coisa com ele. Calma, fique calmo, né?
Então, o distanciamento se origina de uma convicção íntima que somos um padrão de comportamento de inteligência superior. E quando as coisas contrariam os nossos desejos, a gente não deve ficar bravo, enfurecido, não conseguir dormir, ansioso, porque existe um porquê e um para quê para cada acontecimento da nossa vida. Então, o apego é um melodrama do ego, porque se baseia na insegurança e na falta da percepção do poder do seu eu superior. Gente, por que é tão difícil? Por que é tão difícil? E a gente se esquece diariamente que somos seres divinos. E que em cada problema há uma oportunidade. E a gente se esquece disso. E daí a gente fica com essa ansiedade louca. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Então calma, né? Às vezes a gente tá numa doença igual a Rebeca, que tá em casa, tá impossibilitada de trabalhar, tá fraca. E às vezes ela não percebe que talvez Deus está livrando ela de algo que iria acontecer, de um acidente, e que Ele está poupando algo, está poupando ela de assinar algum contrato que não deveria ser assinado, sabe? Então a gente fica apegado às nossas conclusões que são tão pequenas e a gente esquece que existe algo tão grande, arquitetando uma melodia no universo. E tem uma frase aqui dentro desse livro, deixa eu ver se eu acho ela, eu achei tão bonita, sabe? É um poema do Rumi. Quero cantar como cantam os pássaros, sem me preocupar com os que estão ouvindo, nem com o que eles pensam. Se você puder cantar a sua canção com essa atitude, está participando da lei do distanciamento. Gente, nossa, a gente tem 10 minutos só, porque assim, agora o Instagram, ele abre para apenas 1 hora, e antes eu ficava falando 1h30, 1h15, lembram? Daí agora quando que dá 1 hora ele finaliza tudo. Então, pratique para vivenciar a lei do distanciamento, gente. Como a gente faz? Então, pratique o envolvimento sem apego. O que significa isso? Eu estou numa empresa trabalhando, né? Ali eu estou com muitos problemas. Eu tenho um consultório, eu estou com diversos pacientes e cada paciente tem vários problemas. Então, eu vou praticar o envolvimento, mas sem me apegar. O que seria o apego? O paciente vai lá, tem um problema, eu passo algo para ele fazer e de repente ele não tem resultado e eu me culpo por aquilo, achando que eu não fui boa o suficiente. Por que a culpa tem que ser minha? Isso é apego, né? Então eu tô numa empresa, surgiu um problema e eu não consigo resolver aquele problema e eu me sinto culpado por não resolver aquele problema. Isso é apego. Então eu sou apegado toda vez que eu trago para mim, eu centralizo a resolução de todas as coisas na minha vida. E eu posso ser apegado à perfeição, por exemplo, né? Não permitir que nada aconteça de errado, porque daí eu falo, por que eu não vi isso? Por que eu não observei esse detalhe? E daí eu me sinto culpado por isso. Então pratique o envolvimento sem apego. E fique alerta à oportunidade no interior de cada problema, distanciando sua ideia de como as coisas deveriam ser. Então gente, não fica apegado como deveria ser as coisas, e sim como as coisas são na realidade.
Existe uma distância entre aquilo que a coisa é, daquilo que você pensa que é. E existe uma distância naquilo que você pensa do que a realidade é. Então nós julgamos todas as coisas e os acontecimentos com os nossos filtros internos. O que são os nossos filtros? Imagine que você tem um óculos de grau que está todo embaçado. Você não vai conseguir ver as coisas com nitidez. Esse óculos embaçado representa algum filtro interno que você tem, alguma pré-concepção de determinada pessoa, de determinado acontecimento que faz você interpretar a vida daquela maneira. Vou dar um exemplo para você. Pessoas ricas não vão para o céu, pessoas ricas não são boas. Esse é um filtro interno. Você deve ter conhecido alguém que é rico e que não é bom, alguém que é rico que não é uma pessoa idônea de caráter, daí você generaliza que todo mundo é assim. Então esse é um filtro que você tem interno. Então cada pessoa tem os seus filtros. Filtros positivos e filtros negativos. E esses filtros, eles direcionam a sua forma de interpretar a vida e as situações. Então quando a gente fala que que o rico não entra para o céu, pode ser de alguma doutrina que você ouviu na missa dizendo que é mais fácil um camelo entrar no buraco de agulha do que um rico entrar no céu. E um camelo era um pedaço de fio, era um fio. Então nós interpretamos erradas muitas das coisas e esses filtros nos prejudicam. Então aquilo que você pensa é muito distante da realidade, que é a terapia serve para ampliar essa sua visão, limpar a lente do seu óculos para que você possa ver as coisas com maior nitidez. Quando você sente ansiedade, você não respira fluidicamente, a sua respiração ela não é fluida, falta oxigênio no seu cérebro. Faltando oxigênio no seu cérebro, diminui as suas sinapses mentais, as suas conexões nervosas, o nascimento de ideias novas, e isso te traz um estado catatônico. O que significa isso? Você paralisa. Você tem muitas coisas para fazer e você não consegue fazer essas coisas por falta de oxigênio no seu cérebro. E às vezes eu passo para alguns pacientes assim, precisa fazer a respiração diafragmática de 1 em 1 hora. Isso é cientificamente comprovado. Gente, eu baixei um artigo ontem, científico, que comprova a eficácia e os resultados da respiração diafragmática, que é respirar levando o ar todo para o abdômen em 4 segundos e expirar no dobro do tempo esvaziando o abdômen. O paciente comentou que ele não acreditava nessas coisas, daí eu tive que procurar artigos científicos que comprovam a eficiência da respiração diafragmática. Então, você não precisa acreditar nas coisas que eu falo, porque tudo que eu falo no consultório é cientificamente comprovado. E se não for cientificamente comprovado, é empiricamente comprovado. Porque ciência também se faz da experiência. Se eu tenho 1000 amostras de pessoas e 1000 pessoas fazem uma determinada respiração e elas têm resultado, isso se torna uma prova científica também. Então, muitas pessoas não melhoram das suas condições pelo apego que tem das suas verdades internas e a dificuldade de morrer para o velho e nascer para o novo. Deus nos dá um dia novo a cada dia. E nesse dia de hoje que Deus está te dando, e no dia de amanhã que Deus vai te dar, nós ainda não sabemos.
Eu quero te falar uma coisa para fechar o nosso encontro de hoje. Eu quero que tu lembre disso todos os dias da tua semana. Se é difícil você carregar o teu dia, porque Jesus disse, para cada dia basta o seu próprio mal, não andeis ansiosos nem aflitos, porque olha os lírios do campo, nem rei Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então para cada dia basta o seu próprio mal. Se já é difícil nós carregarmos aqui os problemas de hoje, imagina você carregar os de ontem, o do passado, onde você carrega e traz junto as suas culpas, e o do futuro, que é a ansiedade. Então, para cada dia basta o seu próprio bem, cada dia basta o seu próprio mal. Então, não tente carregar os de ontem e os de amanhã, carregue os de hoje. E se Deus nos dá uma oportunidade de viver um dia novo amanhã, Ele nos dá a oportunidade, nos ensina que assim como o sol se põe a cada dia para descansar e nasce no dia seguinte com o mesmo brilho, com o mesmo ardor, e que mesmo que esteja chovendo, ele está lá em cima, por detrás das nuvens. Assim nós devemos ser. Nós devemos descansar. Descansar em Deus. Porque a noite foi feita para o descanso. Então tem coisas para resolver, pega uma cadernetinha, pega o bloco de notas, pega o Google e anota tudo que está no teu pensamento, para que você tire tudo daqui e vá dormir. Cuide como ritual do sono. Você precisa 2 horas antes aplicar um protetor de tela, que é o light blue, que é uma luz azul, porque você não pode interferir na produção de melatonina. A tua glândula pineal, ela precisa de breu total para que ela possa secretar na tua corrente sanguínea os hormônios do sono, o GH, e também a melatonina. Então você precisa dormir em breu total. E você precisa parar de ficar no seu celular aí 2 horas antes de dormir, porque isso vai deixar o seu sistema ativado. E depende daquilo que você se alimenta. Se você ficar vendo notícias ruins, aí ferrou com tudo, né? Daí você não está sendo seu amigo, e sim o seu inimigo. Então seja o seu melhor amigo, porque aí dentro de você existem 2 pessoas, o seu amigo e o seu inimigo. O que vai se sobressair é aquele que você alimenta mais, né? Então a lei do distanciamento é a 6ª lei espiritual, e na próxima semana a gente vai estudar a 7ª lei, que é a lei do Dharma ou propósito de vida. Então, uma finalização do Deepak Chopra, ele disse: aceite a incerteza como parte essencial da sua experiência. A gente está sempre em busca da certeza de todas as coisas. O mundo é incerto. E se você ficar dependente da certeza, você vai ficar dependente e viciado nos hormônios do sofrimento. Porque a mente quer certeza o tempo todo. E a vida é movimento, a vida é incerteza. A gente tem pouca certeza das coisas. Então, aceitar a incerteza, aceitar e ver na incerteza infinitas possibilidades das soluções dos problemas, que quando a gente se apega a um resultado específico, para algum problema que a gente tem na vida, nós anulamos os outros resultados. Conserve-se aberto a todas as possibilidades e desfrute de cada momento da jornada da sua vida. Toda alegria, mistério e magia estão no campo da potencialidade pura. Potencialidade pura, gente. Toda criança, ela vive a potencialidade pura. Toda criança, ela acha que pode tudo e ela não tem medo de nada. E ela faz coisas que até Deus duvida. Eu já dei o meu exemplo aqui, que eu pulei lá do telhadinho da minha mãe. Minha mãe era cabeleireira, ela tinha assim um telhadinho porque eu achei que eu podia voar.
Eu achava que eu podia tudo, né? Porque a gente está tão conectada com o divino, com Deus, faz tão pouco tempo que a gente veio de lá, que a gente ainda não perdeu esse contato. E a gente vai crescendo, perdendo esse contato com o divino. E no campo da potencialidade pura estão as infinitas possibilidades. Então, a primeira lei espiritual do sucesso, que está lá já no canal do YouTube, se você não assistiu, vai lá e assiste. Lá estão todas as leis, tá, gente? No canal do YouTube, Adriana E. Schmidt. A lei 1, 2, 3, a gente está na 6ª lei hoje, dessa trajetória do autoconhecimento. Assiste as leis, pratica as leis. Quando eu comecei essa jornada, eu praticava uma lei por semana. E isso realmente transformou a minha vida. Gente, eu espero ter contribuído, plantado uma sementinha no seu coração. E que essa semente possa ter caído num terreno fértil e que ela possa se multiplicar de 1 a 100 milhões. E que você possa compartilhar esse nosso encontro, que vai ficar postado aqui no nosso feed, né? Para o maior número de pessoas e escrever ali nos seus comentários como foi a sua experiência no nosso encontro de hoje, se fez sentido para você, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que tão prontamente e gratuitamente eu trago aqui para vocês com muito amor e gratidão. Então eu agradeço e honro a vida de cada um de vocês. E eu encerro a nossa noite de hoje com uma dica, com uma palavra. A gente usa a nossa boca para reclamar de tantas coisas. A partir de hoje, use a sua boca para proclamar, para profetizar vitórias na sua vida, vitória na vida das pessoas. Então eu quero encerrar o nosso encontro de hoje proclamando na sua vida maior entendimento, que você consiga limpar esses filtros que não te permitem ser feliz. Porque Jesus disse, meu povo padece por falta de conhecimento. E o conhecimento realmente é libertador. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo encontro. E não esquece, da próxima terça-feira, de convidar pelo menos 5 pessoas para estarem aqui junto com a gente. Paz e bem. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Gratidão.